Olá mais uma vez, cá estou de novo para referendar um assunto importante nesse seu caminho dos estudos. A temática que eu escolhi para o momento foi uma temática atrelada à pós-modernidade da indústria, um assunto chamado de desindustrialização que ocorre no mundo e no Brasil. Bem, começamos pelo quadro mundial, citando principalmente os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental. É fato que, a partir dos anos 70, 80, esses espaços territoriais têm perdido algumas de suas indústrias para áreas latino-americanas e principalmente Ásia. E mais fortemente a Europa Ocidental, a partir dos anos 90, com a reconfiguração do leste europeu, transitando do socialismo para o capitalismo, tem perdido indústrias, pois a mão de obra norte-americana, a mão de obra europeia ocidental, mediante também os custos produtivos, que aí você vai pensar em termos de energia, em custos de matérias-primas, em custos dos terrenos, em custos dos serviços em geral, eletricidade, telefonia, etc., tem encarecido o processo produtivo nestes países mais industrializados ou continentes mais industrializados. Isso tem feito com que o leste europeu, a América Latina, na figura do Brasil, na figura da Argentina, na figura do México, tenham, juntamente com a Ásia, trazido indústrias para esses territórios, enquanto que Estados Unidos, Canadá e países europeus ocidentais têm perdido bastante indústria. Mas, internamente, o Brasil sofre do mesmo problema. O Brasil é um país que tem oportunizado nas últimas décadas, infelizmente, a saída de algumas de suas principais atividades industriais. Nós chamamos isso de processo de desindustrialização brasileira. Essa desindustrialização tem dois fluxos, tem dois caminhos. Num primeiro momento, entre os anos 70 e 90, é a saída de parte da indústria paulista em direção ao interior de outras regiões ou a áreas metropolitanas da região Nordeste, por exemplo. Observantemente, os motivos são os mesmos. Você tem um processo de encarecimento no antigo ABCD paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, e o deslocamento dessas indústrias para novas áreas mais fluídas e áreas mais baratas, ao sabor daquilo que chamamos de guerra fiscal. Guerra fiscal, aquele momento de disputas pelos incentivos ou dando incentivos às atividades industriais entre municípios, estados versus estados, municípios versus municípios, para atrair atividade industrial para os seus territórios. Num segundo momento, você vê de maneira mais forte que esta indústria está saindo inclusive do Brasil. Recentemente, algumas questões levantaram inclusive o chamado custo-Brasil. Prestem bem atenção nesta terminologia, nesta metáfora. Custo-Brasil como um dos principais elementos que tem feito com que as indústrias que cá estão no território nacional brasileiro tenham se deslocado ou estejam se deslocando principalmente para a Ásia, ou então pior, algumas indústrias que poderiam vir para o Brasil não estão vindo. Não estão vindo porque nós temos elevadíssimos impostos, nós temos um trâmite burocrático muito grande, nós temos uma carência infraestrutural de energia, de portos, de aeroportos, que dê uma vazão e que permita uma dinamicidade da economia industrial brasileira. Então, mediante esse quadro, quer seja no mundo, quer seja internamente ao Brasil, nós estamos sofrendo de um quadro de desindustrialização. E aí você vai pensar que a Ásia é o principal continente da migração dessas atividades industriais e que é uma vantagem para eles. Mas você vai lembrar também que a mão de obra asiática é tão abundante, mas tão abundante, que ela é extremamente barata. Principalmente na China, com a sua força de trabalho na casa de 1 bilhão de pessoas, você vai ter uma mão de obra extremamente barata, apesar dela ser qualificada na forma do treinamento de exercer determinadas etapas da produção industrial. Se você vê vantagens em relação ao território asiático, a desvantagem fica exatamente com a migração dessas atividades importantes às economias nacionais diretamente para territórios extremamente mais baratos. Fique com esta dica, espero que você tenha aproveitado bem. Um abraço, até a próxima.